A maioria aqui quer, provavelmente, ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso aí. Pois é, né, gente? Que coisa mais vexatória, né, gente? Bom, eu vou fazer um breve resumo aqui para quem por acaso caiu de Marte e está perdido, né? O Gregório do Vivier, lá no seu programa na HBO, né? Que também vem aqui pro canal dele no YouTube, fez um programa na semana passada inteiro sobre Ciro Gomes. Resumindo, ele desaconselhou o voto no Ciro Gomes, dizendo que tinham que votar no Lula porque seria importante derrotar o fascismo, porque, enfim, Bolsonaro quer dar um golpe, no primeiro turno é melhor, e é o Ciro Gomes que está fazendo essa diferença mesmo, porque tem aí 8, 10%. Enfim, pediu pra galera desistir do Ciro Gomes e votar no Lula. Fez um programa inteiro sobre isso. Falou do PND do Ciro, falou de algumas qualidades do Ciro, mas, como todo mundo que vai fazer uma crítica, né, soltou isso no início para depois soltar uma série de lapadas em relação ao Ciro Gomes. Então, levantou algumas coisas antigas que já foram notícia contra o Ciro Gomes, a história dele lá do Beach Park, né, do carro que ele teria ganho, enfim. Falou dele pulando de partido em partido, que ele começou no PDS, que era o partido da Arena, etc, etc, etc. Coisas que, inclusive, não são novidade. Ok, o Ciro Gomes sentiu, foi pro Twitter, foi lá, intimou o Gregório para um debate, tá? Eu comentei, achei aquilo péssimo, sabe? Por que eu acho péssimo, tá, gente? Não tinha como aquilo dar certo, tá? Foi minha primeira avaliação. Eu achei que o Gregório jamais aceitaria, mas depois vendo o React, eu entendi. O React não, desculpe. Vendo o debate, porque teve React também, já vou falar disso. Vendo o debate, eu entendi por que o Gregório aceitou. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, o Ciro vai lá, chama na chincha, chama pro debate. Eu achei aquilo péssimo. Por quê, gente? Se o Gregório faz um vídeo e me cita, diretamente, indiretamente, ou se faz um programa inteiro sobre a minha pessoa, né, assim, uma situação bem imaginária, seria razoável eu chamar ele para um debate, por um motivo muito simples, né? Eu tenho 120 mil seguidores e o Gregório tem milhões. Isso seria uma exposição gigante de mídia para mim, né? Ainda mais eu sendo pré-candidato, seria perfeito, golaço. No caso do Ciro Gomes eu não acho a mesma coisa. Por quê? Porque o Ciro Gomes já é uma pessoa muito conhecida. A chance do Ciro Gomes ser tão conhecido quanto o Gregório é muito grande, né? Ou se não é tão conhecido quanto, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o Ciro Gomes já é uma pessoa conhecida. Tá? Ele já tem aí 10% das pesquisas, ele já foi candidato a presidente na eleição passada, né? E aí ele acaba ficando muito mais com o ônus do que com o bônus de dar certo esse tal debate. Por que ônus? Porque o Gregório é um comediante, é um programa, tem uma pegada de falar de política, né? O Greg News é assim, mas é um programa humorístico, né? Ele é um humorista, um ator, né? Antes de mais nada, um ator, mas que vem trabalhando também como humorista, trabalha como humorista, e o programa inteiro tem uma pegada de humor. E é razoável, gente, tá? Quando acontece uma situação dessa num programa de humor, que o candidato faz, sei lá, ouvidos mocos, sabe? Entrou aqui, saiu ali, deu uma risadinha, comete alguma coisa, pode até falar que estava errado, né? Um ponto ou outro ali mais nevrálgico faz um desmentido aqui ou ali. Mas quando ele chama pro debate daquela maneira ali, deu para ver que ele sentiu. E aí o que ele faz? Ele vai além. O Gregório diz que aceita debater. Isso me surpreendeu, porque eu disse, o que o Gregório vai ir debater com o Ciro Gomes a respeito de um programa que ele fez na HBO? Sabe? Isso não faz o menor sentido. Sabe? O que vai debater o quê? O Gregório não é candidato a nada. O Gregório vai dizer o quê? Não, isso aqui nós fizemos uma pesquisa e tal, a gente tá falando de vários políticos e escolheu falar de ti. E é isso. Não gostou? Questiona aí e tal, faz teu react, faz o que quiser. O que o Gregório teria para ir ali dizer, né? O lance, né, é que entre o Gregório aceitar e o Gregório ir lá, o Ciro Gomes faz um react do vídeo do Gregório.
E embora o Ciro fale, ele não, que admira o trabalho, um profissional, papapá, que tem respeito, etc. O Ciro, ele é o Ciro Gomes, né? Então ele fala aquelas coisas assim, bem no seu estilo. Então ele insinuou sim que o Gregório era um baixinho maconheiro, né? Chamou de esquerdinha do Neblon, aquelas coisas, aquelas adjetivações que ele faz que são ruins, para dizer o mínimo, né? Mas também se defendeu ali de uns pontos, apresentou as versões dele sobre as coisas, né? Para mim, o mais grave que o Gregório trouxe aquela questão lá do Beach Park, tá? Porque a história do Real, que foi o erro, né, do Gregório ali, né? Dizer que o Ciro saiu do governo Itamar antes do fim e tal, isso é um erro, né? Isso é falso, né? Mas nem isso para mim não tem maiores relevâncias, tá? Ele diminuiu um pouco a participação do Ciro no Plano Real, o Ciro também aumenta um pouco a sua participação, o que também é do game, tudo bem, tudo certo. Mas eu acho que o ponto mais nevrálgico era aquele do Beach Park, né? Fez uma estrada pra mim, aí foi pra Harvard, voltou pra trabalhar ali e tal. Porque pra quem não é lá do Ceará, não conhece, não sabe qual é o tamanho do negócio, sabe? Pra quem é, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, que nem eu, escuta o Beach Park, eu acho que é que nem o Aqualocos aqui da esquina aqui a, sei lá, 40, 50 quilômetros de casa, assim, sabe? Que não teria condições de pagar um salário como o divulgado pro Ciro Gomes. Na época, 10 mil reais, seria hoje, sei o quê, 30 mil, 25 mil, né? Acredito que não teria como. Mas, claro, aí eu acho que o Ciro explicou isso aí, ok, mas também, naquele seu estilo tradicional, deu aquela queimada no Gregório, falou uma porção de suposições, né, que também desqualificam bem ao seu estilo. Pois bem, aí então, o Gregório vai no tal debate com o Ciro. Eu não vi logo no início, eu deixei pra ver mais tarde, né, eu vi a galera falando muito, e enfim, quando eu tive tempo, eu parei pra assistir. Gente, se vocês não assistiram, eu acredito que todo mundo que deve ter assistido, mas assim, por acaso, se você não assistiu, eu acho que é o melhor exemplo de vergonha alheia. Você sabe o que é essa expressão vergonha alheia? Eu não tô nem falando de juízo de valor, quem é que tá errado ou certo, se era o Gregório, se era o Ciro. A coisa como um todo, tá? A situação como um todo foi evoluindo por uma coisa constrangedora de tal maneira que tu assiste aquilo, tu fica mal, sabe? Tu começa a ficar mal com a postura, assim, ó. E eu não gosto de dizer que ambos foram assim, porque o Gregório não tinha nada a perder. Aí eu entendi porque o Gregório foi. O Gregório me pareceu, vou lá pra detonar o Ciro. Eu vou lá e vou detonar ele. Eu quero detonar ele, eu já falei pra galera não votar nele. Agora ele tá me dando uma chance de eu ir lá e ainda queimar o filme dele. Aí eu entendi. O Gregório foi pra lá pra fazer isso. Eu tô pensando seriamente em fazer um react desse debate do Ciro amanhã. Provavelmente eu faço. Se não surgir nenhum vídeo legal até amanhã de tardezinha, enfim, início de noite, vai ser isso que eu vou reagir, né? Mas assim, já na primeira intervenção, o Gregório já disse que veio. Ó, eu não gostei do teu tom, não gostei da maneira que tu falou, não retiro as coisas que eu disse, tem uma errata, uma coisa que eu reconheço, o pai é assim. E aí, gente, ele deu a linha pro Ciro, né? Jogou a isca quando ele já veio naquele tom. E o Ciro mordeu já de cara. Já mordeu de cara e já levantou o tom. E dali em diante foi ladeira abaixo. Foi tipo, baixa tua bola. De um lado, do outro lado, demite a tua assessoria. Sabe? Caras e bocas de um lado, dedo em riste do outro, veio assaltando. Gente, se eles estão na mesma sala, o Ciro tinha levantado e ia pra dar no Gregório, eu acho. Eu digo o Ciro porque é o mais esquentadão, né? Eu não imagino o Gregório com aquele físico todo partindo pra cima do Ciro. Mas vontade também teve, certamente, né? Então, assim, a coisa é muito constrangedora. E revela algumas coisas, gente, né? Revela algumas coisas. Primeiro ponto, tá? Primeiro eu vou falar do Gregório, pra depois falar do Ciro. Gente, eu tenho alguma experiênciazinha no teatro amador, tá? Minha compa tem, sei lá, mais de 15 anos de teatro e eu já tenho aí, sei lá, 10 anos, mais ou menos ali. E uma coisa que a gente brinca quando a gente vai falar da turma que faz teatro, né? É que todo mundo que faz teatro
gosta de aparecer, sabe? Tem um ego, geralmente, assim. Veja, eu não tô nem falando que isso é errado, é feio, é mal, é ruim. Não, eu acho que é um pouco da coisa mesmo. Que, veja, pra você subir num palco e se sentir à vontade, gostar disso, saca? Você tem que gostar de aparecer, sabe? Você tem que, não, dá pra mim que eu chuto, sabe? Bota a luz aqui em cima de mim. Eu sou o cara, sabe? Tem um pouco disso. E o Gregório não me pareceu diferente disso. Tava ali também com o ego lá ferido. Um ego e veio pra. Então tá, eu não tenho nada a perder. O que o Gregório tem a perder? Nada. Ele foi pra lá pra chutar. Pra ver se fazia gol ou não. Tá? E sim, deu pra ver que em vários momentos ali ele não gostou da forma como o Ciro reagiu, né, ao vídeo dele. Né? Então ele também sentiu, não foi só o Ciro que sentiu. O Ciro sentiu, tanto é que chamou pro debate, fez react, xingou, se defendeu bem em algumas coisas, enfim, mas foi o Ciro que a gente conhece, né? Para bem e para mal. Mas deu pra ver que o Gregório, né, com o seu ego normal, que é normal até da categoria, foi isso mais ou menos que eu imagino, e foi por isso que eu disse aqui pra vocês nessa historinha que eu contei. Do outro lado, o Ciro, gente. Uma coisa é o Ciro falando o seu discurso, porque o Ciro é assim um cara inteligente. Mas, gente, o que transpareceu muito pra mim ali? O cara tem um ego muito grande. É eu que sei, eu sou a última palavra, eu sou a última bolachinha do pacote. Eu que sei e não tem. Saca? Quando o cara diz, não, a sua assessoria é muito ruim, demite todo mundo. Não, deixa aqui, deixa eu vou te contar. Não, eu vou explicar. Não, mas é assim que nem eu tô falando. Não, não pode ser assim que nem eu tô falando ou assim como o outro tá falando. Não, é assim como eu tô falando. E então, o que que acontece? Ele tem um ego gigante e tem certeza que tá certo. Quando ele é confrontado, por isso que a galera joga isso que ele morde. Quando ele é confrontado diretamente, fere o ego dele, ele se sente diminuído de alguma forma, atacado, afrontado, ele sobe nessa tamanca que ele não consegue. Gente, ele tava com assessoria lá do lado dele. Mas eu duvido que algum assessor do Ciro consiga dizer, Ciro, baixa a bola, tu tá maluco, cara. Tu tá maluco, não fala assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Não tem como um assessor dizer isso pro Ciro. Porque senão ainda vai ser xingado, provavelmente, sei lá. E a coisa foi muito constrangedora mesmo. Porque vejam, de um lado tu tem um político, ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de capital, como ele mesmo gosta de dizer, né? Em pré-campanha, o cara que tem 10%, 8, 10% nas pesquisas. Do outro lado tu tinha um comediante, cara. Aí, mas quais as propostas do Gregório? Mas que proposta, cara? O cara é um comediante. Ajuda a fazer um roteiro ali para o programa dele. Como ele mesmo disse, com mais 80 pessoas. Entende? E mais uma outra coisa, assim, ó. Se o Gregório também estava com um rancor, né, com uma mágoa, melhor dizendo, do que o Ciro falou no React, o Ciro também, o tempo todo, cai em contradição em relação ao PT, porque ele também transparece um rancor gigantesco. Saca? Quando ele chama o Lula de ladrão, né, com essa ênfase aí, ele só queima o filme. Ele conseguiu dizer, no debate, que o Lula não foi inocentado. O que é falso, né, gente? E o Ciro é um cara do direito, sabe que é falso. Porque existe uma coisa básica chamada presunção de inocência. Se as sentenças contra ele foram todas anuladas, o processo inteiro anulado, o que vale, gente? O que o Lula é? Juridicamente ele é inocente. É isso. E, então não é uma mentira do PT dizer que o Lula foi inocentado. Ele foi inocentado a partir do momento que o processo foi anulado. Não foi julgado e aí ele foi inocentado. Mas se não tem processo, o que tu é? Se você não está sendo processado, você é culpado? Não, você é inocente. Saca? Então ele falando do Lula ladrão, falando não sei o quê, coisa que ele mesmo lá atrás, quando estava defendendo a Dilma do golpe, dizia que era falso. Também é contraproducente o que ele está fazendo. Ele está tentando pegar, é mais ou menos, não é bem igual, tem bastante diferença, mas só para vocês entenderem, é parecido com o que eu falei há pouco tempo do Freixo. Eu vou tentar pegar o eleitor antipetista. Agora, cara pálida, não é assim. Não é assim. Então, assim, quando eu escuto aquelas críticas em relação ao Ciro, dizer assim, olha, o cara tem que ter mais controle emocional, por quê? Porque ele vai ser atacado. Entendeu? Vai rolar um programa humorístico falando dele.
Vai rolar. Às vezes até mentindo contra ele. Vai rolar. Ele não pode fisgar esse tipo de isca. Não pode fazer isso, não tem nada a ganhar. Como não ganhou foi, gente. A coisa vai evoluindo, vai evoluindo. E uma hora assim o Ciro fala: Ah, Gregório, você quer parar? De tão ruim que tava. Aí o Gregório, não, eu vou continuar. Nossa, quando o Gregório disse que vai continuar, eu achei... Cara, eu fiquei mal com aquilo. Eu digo, não acaba, por favor, acaba isso, cara, tá feio. Sabe, duas pessoas batendo boca. O Ciro interrompendo o Gregório muito, tentando se controlar. Dá pra ver que ele visivelmente tá, fala. Daqui a pouquinho ele já se metia de novo. E uma mágoa de lado a lado. Então, assim, se por um lado o Ciro sentiu pra caramba, né, o vídeo do Gregório, o Gregório também sentiu o react. Também, né, quando falou lá que ele tinha mentido aqui, mentido ali, ele também saiu em defesa do quê? Da sua própria equipe, né? Ele tem uma equipe ali que ele tem que justificar, vamos dizer assim, pra HBO, né? Ó, essa galera toda tá ganhando esse salário aqui e não pode fazer um trabalho tão merda. Ele foi lá defender a equipe dele. Aí o Ciro vai lá, não, demite a tua equipe. Aí tu fala uma coisa dessa, tu acha que o cara que tá do outro lado não vai ficar puto contigo, cara? E essa falta de tato que não dá. Por isso que o Ciro vai em qualquer lugar, o bolsonarista vai lá, fala 2, 3 coisinhas pra ele, xinga ele disso, daquilo, xinga a Gisele, e ele morde a isca e depois tem um monte de videozinho dele. Olha lá, o cara não tem estabilidade. E não tem mesmo. Aquilo ali era um troço, foi uma situação tão ruim que assim, tava fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. E eu não tinha entendido por que o Gregório aceitou. Na primeira intervenção do Gregório eu entendi por que ele aceitou. Ele foi lá, agora se eu dei uma paulada, agora eu vou vir aqui e vou enterrar o Ciro Gomes. Com a ajuda do Ciro Gomes. E parece que conseguiu. Eu não sei do tamanho do impacto disso, mas foi muito constrangedor. Se você quer se constranger, assista, se você ainda não assistiu.